Boa noite. Isso, agora tá bom. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo, nesse ano novo, minha primeira palestra. Vamos ver se vocês entendem um pouco sobre astronomia, se têm visto alguma coisa sobre os astros, se leram o Evangelho, né? Porque há muitas moradas na casa de meu pai, o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele é muito, muito instrutivo sobre os mundos de expiação, de provação, os mundos regeneradores, né? Que existem em todo o nosso sistema solar e no universo. E ele nos dá muita esperança também, né? E um entusiasmo do que nós podemos fazer para melhorar dia a dia, para nós irmos, né? Ter uma sequência grandiosa de vida através de ir para outros planetas regeneradores, onde tem mais paz. Enfim, vocês vão ver agora que a casa de meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas a seu adiantamento. Então, esse capítulo ele começa assim, mas a gente vai fazer um passeio assim, sobre a astronomia antiga, a arte, a astronomia e a astronomia moderna, para ver as datas religiosas que têm a ver com fenômenos astronômicos, que em breve vamos ter uma, né, que é a Páscoa, que inclui a paixão de Cristo, que aconteceu, um eclipse, né, que a lua ficou coberta de sangue, como é falado na Bíblia. Mas a vida humana, o nosso caminho espiritual, ele está associado ao universo, ao mundo onde habitamos, ao planeta Terra. Todos nós dependemos e fazemos parte desse contexto, né? Nas quais grandes festas religiosas, calendários religiosos fazem parte e tem a ver com os astros. Porque os astros regem a nossa vida, o universo, tudo é tempo, né? O tempo para nascer, crescer, evolução. Estamos sempre em progresso e num tempo infinito. Muitas festas têm origem primitiva ou origem pagã, ou seja, povos que idolatravam deidades, deuses. Desde a mais remota antiguidade, a importância dos astros foi enorme na vida econômica e social da humanidade. Como tinham calendários para saberem de semeadura, colheita, estações, os povos, em especial camponeses, eram obrigados a observar o céu. Então, foi aí que começou a observação, as previsões dos sacerdotes. Esse círculo de Stonehenge, né, em toda a Terra, é um enorme computador destinado à previsão de eclipses de origem céu. Então, é super famoso esse lugar, né, as pessoas vão lá para conhecer. E nesses sítios megalíticos nos deixam evidências de observações astronômicas entre os povos pré-históricos. O que acontece? Eles começaram a observar que o Sol ele tinha 4 posições, né, nesse círculo de pedras. Eles definiram as 4 estações do ano. Eles estudaram, né, todo o sistema solar através da observação desse círculo. E daí eles podiam dominar também a mente das pessoas, né, porque eles iam saber os eclipses, o que ia acontecer, quando ia nascer o Sol, quando ele ia se pôr, entendeu? Então, isso passou a astronomia passou a fazer parte, né, digamos, da religião. Porque o que era Deus? Nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, né, inteligência suprema, conforme o livro dos Espíritos. Hoje, nós estamos nessa evolução. Mas antigamente, o que era Deus? Eram os astros, o Sol, né? O Sol que regia, que trazia a luminosidade, a Lua, a noite, as estrelas. Eles observavam mais a natureza. E os homens do período megalítico possuíam um notável conhecimento sobre os fenômenos astronômicos. Então não é só agora, quando começa o ano, né, já tem as previsões, quando vai ter os eclipses, as lua vermelha, eclipse solar, quando é que vai acontecer, tudo certinho com os dados. Mas naquela época eles também conseguiam já fazer essas previsões. Não com tanta certeza, né, mas já acontecia. Todo esse passeio através da história, sobre este período pré-histórico, tem o intuito de nos levar a perceber a importância da ciência em nossas vidas e como ela está atrelada à religião também. Como já vimos nos livros dos Espíritos, a ciência vem elucidar os acontecimentos tidos como milagrosos ou sem explicação para a época em que aconteceram.
Por exemplo, quando acontecia o eclipse da Lua, o povo ficava apavorado, aterrorizado, pensando que o dragão tinha comido a Lua, principalmente no povo chinês. Então eles tinham hábeis astrônomos, cientistas, para prever quando ia acontecer, para conversar com a população, explicar, né, o que estava acontecendo para eles não se apavorarem. E também daí o que acontecia na era primitiva. Como eles não sabiam o que acontecia, eles faziam uma algazarra, batiam tambores, faziam danças para assustar o monstro que estava, né, escondendo a Lua. Então isso tudo vai evoluindo, né? Os eclipses lunares e solares eram considerados assombrosos para os povos primitivos, causavam terror nas pessoas. E os sacerdotes, astrônomos, eram encarregados de prever os eclipses com grande antecedência. Eram obrigados a observar os fenômenos celestes e registrá-los, a fim de determinar de quanto em quanto tempo ocorriam. Se eles falhassem, eram condenados à morte, porque poderia trazer mau agouro ao reinado de um rei ou alguma coisa, né? Então, agora a gente vai falar sobre uma data muito importante para nós, que é o eclipse da Paixão de Cristo, que tem a ver com o acontecimento que aconteceu no Calvário, né? Que a Lua se cobriu de sangue, e as pessoas acham, através da fé, que tem a ver com a religião por causa, né, da morte de Jesus. Mas o que será que aconteceu aos olhos da ciência, né, à luz da ciência? Alguns astrônomos defendem a hipótese que o escurecimento do Sol tenha ocorrido por causa do eclipse solar. Mas essa afirmativa está correta porque os meses judeus são lunares, começam sempre na lua nova. Como a crucificação aconteceu em 14 Nissan, ou seja, 14 dias depois da lua nova, quando já era a lua cheia. Assim como os eclipses do Sol só acontecem na lua nova, escurecendo não poderia ter sido causado por um eclipse. Mas esse período é possível ocorrência de eclipses lunares, né, o que só pode ocorrer justamente na lua cheia. Então, o que deve ter acontecido foi o eclipse lunar. Só que lá na Palestina eles têm um jeito diferente, não era com horas que eles medem o tempo. Naquela época não era com horas, eles tinham uma maneira diferente de contar as horas. A ideia do eclipse lunar tem essa por referências da Bíblia, de que a lua se apresentou coberta de sangue. No Novo Testamento, segundo o relato de Pilatos, o sol escureceu, as estrelas apareceram e todo mundo acendeu as lanternas às 6 horas até o crepúsculo, quando a lua apareceu como da cor de sangue. O que acontece? A lua cor de sangue é os raios, né, que passam pelos gases da atmosfera, aí conforme está a atmosfera é que vai ter a coloração mais vermelha ou mais rosada. Então, acho que naqueles dias deve ter tido uma coloração bem vermelha, né, para eles narrarem. Só que teve muitos outros eclipses, tanto solares como lunares, naquele ano. E teve um eclipse solar que foi que o sol ficou todo negro. E depois teve o de Jesus e mais outros. Então, o que eles dizem? Que houve uma confusão histórica, né? Porque como foi depois de uma geração ou mais que foi escrita a Bíblia, eles não tinham os dados certos. Então, eles devem ter se equivocado quanto ao tipo de ocorrência da Lua ou do Sol. Na Bíblia, há outros relatos também. Como nos Atos dos Apóstolos, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande dia do Senhor. Todas as passagens dos Evangelhos sugerem diversas interpretações. Na Palestina, como eu disse, o dia e a noite eram divididos em 12 partes, com divisão dos dias de 4 partes, denominadas a hora inicial, que era a prima, que era das 6 às 9 horas da manhã, a terceira, que era das 9 às 12, a sexta, das 12 às 15, e a nona, das 15 às 18. Então, desse modo, a noite era dividida em 4 partes, então, de vigílias, que era vigília das 18 horas, vigília das 21, terceira, à meia-noite, e a quarta vigília às 3 horas da manhã. Então, era esse jeito que eles observavam o sol, né, e mediam a hora por esses tempos. Após essa explicação do uso de horas antigos, o escurecimento da Sexta-feira Santa corresponde ao período que vai das 12 horas às 18 horas, conforme está na Bíblia. Então, nesse dia, o dia 26, no ano 33 de Cristo, foram visíveis 8 eclipses de lua em Jerusalém.
Então, naquele ano foram 8, por isso que houve essa confusão. E o eclipse na data da crucificação, 3 de abril, começou às 15 horas e 6 minutos. Eles conseguem fazer muitas contas, né, os astrônomos, para chegar a essa especificação, tá? A Lua ficou rosada às 16 horas e 12 minutos e 34 minutos depois o eclipse terminou, às 16h46. Então, a ocorrência de vários eclipses, como eu já falei, deve ter feito com que eles se confundissem em um único, né? Então, talvez o relato mais preciso seja dos Atos dos Apóstolos, que o Sol se converterá em trevas, a Lua em sangue, até que venha durante o dia do Senhor, que é realmente narrando sobre todos os que aconteceram. Outra data é a data da Páscoa, a festa da ressurreição, que é também regido pelo calendário lunar dos astros, que a Páscoa está associada à paixão de Cristo. A última ceia aconteceu numa quinta-feira, como você sabe, e a crucificação em uma sexta. Como a ressurreição ocorreu próximo ao equinócio da primavera e durante a lua cheia, os calendaristas resolveram que a Páscoa deveria ser celebrada quando ocorressem os dois fenômenos astronômicos. Elas tornam uma data móvel, que é regida pelo movimento lunar. Com o passar do tempo, começou a ocorrer uma confusão entre os calendaristas e os concílios por causa das datas que não fechavam os anos bissextos. Então, convencionou-se comemorar o aniversário da ressurreição de Cristo na Páscoa, festa celebrada, né, pelos antigos cristãos, ou os judeus que conseguiram fugir do Egito, com Moisés, junto com a ressurreição de Cristo. Mas o verdadeiro dia que ocorreu a ressurreição de Cristo foi o domingo, dia 25 de abril, que é o verdadeiro aniversário da ressurreição de Cristo. Mas eles, por convenção, eles colocaram a Páscoa com a ressurreição de Jesus. Natal, festa do nascimento do sol. Os povos primitivos, eles observavam muito os astros, como eu já falei para vocês. Então, eles tinham basicamente duas datas, 22 de junho e 22 de dezembro. 22 de junho era quando tinha a festa do sol, do fogo, que era quando eles... Porque lá é o contrário, né? Lá é primavera. E quando eles tinham as colheitas e tinha eles faziam toda uma festa, né? Com o fogo, como oferenda para o Deus Sol. Que daí, com o tempo, se tornou-se a festa de São João, que tem a ver com o dia de São João, né? A festa junina. E o dia 21 e 22 de dezembro, que daí é o dia do Sol invicto, que é quando o Sol está na sua rotação mais alta. Então, eles também fazem festas, se dão presentes, fazem procissões aqui, ó. No entanto, o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico que mais tem atraído a atenção dos astrônomos. Como existem sérias dúvidas quanto ao ano que Jesus nasceu, os historiadores buscam informações dos fatos históricos que aconteceram, bem como acontecimentos astronômicos para estabelecer uma cronologia provável da data do nascimento, bem como para explicar a natureza da estrela de Belém, né, que também é um fato que instiga muito os cientistas. Mas na realidade, a verdade é outra. Tudo começou no ano 525, quando Dionísio Pequeno, o exíguo, que foi um padre, matemático, astrônomo, fazia parte da cúria do Vaticano, que ele não quis, ele fixou o nascimento de Cristo em 25 de dezembro, exatamente como as festas celtas, né? Porque eles contavam o ano a partir da fundação de Roma. Mas quando aconteceu a fundação de Roma, era Diocleciano que era o César. E ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Então ele não queria associar o início da nova era cristã e dos dias de hoje, né? Que é até agora, a ele. Então eles colocaram que o ano seria contado a partir do nascimento de Jesus. Então, por definição, Jesus nasceu no ano 1 de nossa era, pois o nascimento marcou o início da era cristã. Mas a realidade é outra, né? Tudo começou quando ele fez isso, fixou, mas ele cometeu um erro, porque ele não contou, de ao menos 5 anos, ele não contou o ano zero
que só foi, o numeral 0 só começou a ter sentido o indo-arábico a partir de 1500 na Idade Média. Então, como era antes, ele não botou o numeral 0, e nem os 4 anos que o imperador Augusto reinou com o nome de batismo Otário. Então, na realidade, tem um erro ali de 5 anos. Por outro lado, conforme acontecimentos da Bíblia, podemos determinar com maior precisão a data mais provável do nascimento. Sabe-se que Jesus nasceu no reinado de Herodes e faleceu no ano 4 a.C. Segundo Flávio José, a morte de Herodes ocorreu no mês seguinte do eclipse. Em síntese, Herodes morreu no 13 de março, entre 13 de março e 11 de abril, né? Que foi o último dia que se iniciou a Páscoa dos judeus. Outra ocorrência foi o massacre, o infanticídio dos inocentes, que eram crianças até 2 anos de idade, que foram assassinadas a mão de Herodes, que se baseou na informação dos magos. Por esse fato, podemos concluir que Jesus tinha ao menos 2 anos. Convém dizer que a data pode corresponder a partir da concepção, porque eles contavam a idade da pessoa a partir da concepção, não depois que ela nascia. Então, os meses de gestação contavam também como idade. Os orientais contavam assim também. E não o nascimento, pois a tradição dos orientais era contar a idade a partir daquele instante. Outra referência é o licenciamento feito por Quirino, governador da Síria, a mando do imperador Augusto, que corresponde a 7 ou 6 a.C., mas devido ao fato acontecer dos licenciamentos sempre levaram tempo, 2 anos depois, é aceitável supor que ocorreu entre 5 ou 4 a.C. o nascimento de Jesus, né? Porque houve esse erro de cálculo. Mas em que dia nasceu Cristo, né? O Natal era uma festa pagã, agora aqui vai explicar bem direitinho. O solstício de inverno, no hemisfério norte, tinha o nascimento do Sol Invicto, que era uma festa celta pré-histórica, porque os dias começavam a se alongar. Então, os trabalhos cessaram e o Sol começava a se dirigir para o norte. Então, eles decoravam as casas e árvores, presentes eram trocados entre amigos, ceias e procissões eram realizadas pelos povos pagãos em homenagem ao Sol, que voltava à sua posição mais elevada. Essa era a festa celta, então eles uniram com o nascimento de Jesus e ficou o Natal. Porque no Oriente, segundo a Estrela de Belém, eles comemoravam em 6 de janeiro. Mas é uma convenção da igreja, também não se sabe a data, né? No Oriente, o nascimento foi inicialmente celebrado no dia 6 de janeiro, data que estava associada à Estrela de Belém. Mas tem um outro dado da Bíblia também sobre o nascimento de João Batista, que pode nos dar mais ou menos uma ideia. Zacarias, pai de João Batista, que era um sacerdote que servia no templo, na 6ª semana depois da Páscoa, anterior a Pentecostes, ele teve deixado o templo rumo à sua casa no 12º dia do mês, ou seja, 12 de junho do nosso calendário, que Isabel conceberia seu filho, né? Depois do seu retorno. Conforme a Bíblia, Jesus é 6 meses mais jovem que João Batista. Então, faz supor que o nascimento de Cristo em setembro seguinte do ano 7 a.C. A primitiva religião cristã, tradição, registrava que Jesus nasceu um dia depois do Sabá judeu, isto é, em um domingo, mais provável dia 22 de agosto do ano 7 a.C. Se aceitarmos que Cristo nasceu em 3 de agosto, a visita dos Reis Magos deve ter sido no início do mês de setembro, pois combina melhor com a ideia que a Estrela de Belém tenha sido uma conjunção tríplice de Saturno e Júpiter que ocorreu em 7 a.C. Assim, a primeira conjunção foi em maio, que teria sido um sinal para os Reis Magos em direção a Jerusalém, onde deveria ter chegado no início de setembro. A Estrela de Belém, então, vocês veem ali que ela parece um cometa, né? É uma das imagens que eu guardo, assim, dos 3 Reis Magos, dos presentes, mas na realidade, isso, com o tempo, eles foram aumentando, né? Eram 12 Reis Magos, e 3 ficou por causa dos 3 presentes, né, que eles disseram. Mas com o tempo eles foram aumentando conforme a conversa. É que assim, eles vão, conforme vai passando o tempo, né, começa a contar uma história, depois da outra, e assim vai mudando conforme a necessidade, né, da igreja. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém, em tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente os magos a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que é nascido?
porque vimos no Oriente sua estrela e viemos adorar. Então, os mais diversos fenômenos astronômicos e meteorológicos, as pessoas tentam explicar a natureza da estrela de Belém e sugerem que sejam auroras, meteoros, chuvas de meteoros, o planeta Vênus, cometas. Mas a primeira hipótese foi de cometa, mas não pode ser, porque os cometas eles não vão para o sul. Como vocês vão ver aqui, ó, aqui a média era a terra, a tribo dos magos. Aqui a Síria, a região da Babilônia, tá vendo por aqui? Babilônia. E aqui é Jerusalém, ó. Então eles tiveram que vir para o sul, vendo a estrela, então cometas não vão para o sul. Então aqui vocês têm um mapa de onde é Jerusalém, ó, para vocês verem bem de onde vieram os magos. E segundo os estudiosos da igreja própria, o fato da estrela ser milagrosa e se deslocar conforme os magos avançavam, não poderia caracterizar um cometa natural. Muitos deles dizem que era a estrela de Jesus, que era Jesus, né? Porque a gente sabe que as crianças elas não estão muito, quando elas nascem, elas não estão muito ligadas ao corpo, né? Ou que eles estavam para nascer, então que fosse a luz de Jesus. E no Oriente eles têm a tradição de que cada criança que nasce uma estrela também. Por isso tem a estrela de Davi, que faz parte da bandeira deles, tá? Então isso também é um jeito, né, deles explicarem. Poderia ser uma supernova, né, uma estrela nova. A estrela de Belém deve ter sido uma brilhante nova, registrada pelos astrólogos chineses na primavera do ano 5 a.C. O ano da ocorrência não está em contradição com o nascimento de Cristo, que segundo especialistas deve ter ocorrido entre 5 e 7 a.C. Então, segundo Klepper, a estrela de Belém poderia estar relacionada. Aqui, ó, pessoal, esse cientista aqui, ele era cristão, né, categórico. Então, ele tentou descobrir, mas tudo à luz da fé dele. Ele não descarta a possibilidade que era a luz de Deus mostrando onde estava Jesus, né? Ele não descarta porque ninguém estava lá para ver também. Que após cálculos concluiu no ano de 748 de Roma, ou seja, 6 anos que ocorreu um fenômeno assim, que poderia ter anunciado a estrela. Então, uma conjunção idêntica poderia ser igual a um sinal luminoso assinalado pelos reis magos. E na realidade eles não eram reis, tá, pessoal? Eram só magos. Depois eu vou explicar. Então, nós podemos dizer em linguagem popular que foi uma conjunção, aproximação aparente de dois astros. E astrônomos, agora do século XIX, também dizem que foi uma conjunção tríplice, segundo seus cálculos, que ocorreu em 29 de maio, 29 de setembro e 4 de dezembro a.C., na constelação de Peixes, que historicamente está ligada ao povo judeu. Na verdade, toda hipótese submetida à luz da ciência deixou uma dúvida sobre a data do nascimento de Cristo. E os próprios peritos cristãos são unânimes em afirmar que teria ocorrido 7 anos da data atualmente aceita. Então, os reis magos e a astronomia. Então, quem eram eles na realidade? Então, agora vocês vão ver como a história conta, né, acrescenta um ponto, né? Enquanto a história, né, uma lenda, acrescenta um ponto. Segundo Heródoto, os magos eram sacerdotes astrônomos de uma das 6 tribos que constituíam o povo de Meda, que era aquela região da Pérsia. Ocupavam uma vasta região do nordeste da Pérsia. Os magos exerciam funções sacerdotais, eram dedicados à adoração de astros, e eles também faziam oferendas aos astros, tá? Eram na realidade astrólogos, intérpretes de sonhos e adivinhos. O vocábulo magia, de origem grega, significa trabalho de magos. E os 3 que levaram presente, os 3 magos que levaram presente ao menino Jesus, eram magos, eles não eram reis. Foi no século IV depois de Cristo que mudaram para reis. E seu número foi fixado para 3 em virtude dos presentes. Mas eram 12, tá? E segundo suas roupas orientais, a vestimenta deles, os turbantes, muitos dizem que eles eram orientais da Índia, que eles eram de mais longe ainda. Eles seguiam o zoroastrismo, que eram as diretrizes da civilização persa. O Zoroastro foi considerado um célebre astrônomo
que segundo Heródoto, os persas ofereciam sacrifícios ao Sol, à Lua, à Terra, ao Fogo, ao Vento, a Celeste, planeta Vênus. E aí é o primeiro estágio da astronomia, que é a astrolatria, que é quando as pessoas, os povos idolatram os astros, né? Os magos acreditavam na influência dos astros sobre os acontecimentos terrestres, assim como sua ação anunciadora de eventos benéficos ou maléficos. Sabe-se que na Bíblia, que moravam no Oriente, que pode significar Arábia, Mesopotâmia, Babilônia, Pérsia, todo aquele continente ali. Aceitando essas hipóteses e considerando a importância astrológica da conjunção tríplice de Saturno e Júpiter, somos levados a acreditar que o fenômeno da estrela tenha sido provavelmente constituído a estrela de Belém, então uma tríplice conjunção de astros. É apto comemorar a visita dos Reis Magos em 6 de janeiro, mas é uma convenção religiosa, na realidade ocorreu em outro mês e anos que aconteceu o nascimento de Jesus. Então, eu vou terminar com um parágrafo desse capítulo sobre os mundos, né? De Santo Agostinho, Mensagem dos Mundos Regeneradores, que ele fala assim: contemplai, pois, essa abóbora azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos, assim conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Esse capítulo até eu botei páginas 55 e 56 ali, ó, para vocês. Se vocês puderem em casa dar uma lida, não é muito longa a mensagem, mas ela é muito gratificante, porque ela fala sobre a vida em outros mundos. Vocês sabem que a lei da natureza é o progresso, tanto dos seres animados quanto inanimados. Vocês vejam o que era a visão de Deus e o que é a nossa visão de Deus hoje. Tá certo que foi milênios atrás, mas nós evoluímos muito e vamos evoluir ainda mais através do que? Do nosso arrependimento, né? Principalmente moral, da maneira como nós formos nos conhecendo e melhorar a nossa vida, os nossos problemas, à luz do Evangelho. Aí nós poderíamos ir para outros mundos, esses regeneradores, como diz ali. E também, assim, algo que eu tenho no meu coração agora, que está perto da Páscoa, sobre que, para mim, um dos principais ensinamentos, e eu acredito que o principal, foi que Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Pai, né? Ele nos chamava de irmãos, como ele disse: quem são meus irmãos, quem são meus pais? Então, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Então, isso é, assim, uma maior evolução do amor por um outro, né? O reconhecimento que somos todos irmãos, que estamos numa jornada, que fizemos parte, né, desse universo infinito, imenso. Queria agradecer a atenção de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. E eu sempre começo, já vai tocar? Com essa tela. Quando eu sou professora, quando eu trabalho o sistema solar com os alunos, eu sempre começo com essa tela, para eles terem noção das estrelas do céu, que eles não conhecem, eles não percebem. Star Night é uma música que fala muito sobre o artista que fez essa tela. Ele pode parar, tem como parar? Que assim como Galileu, ele mostrou o brilho das estrelas, que os nossos olhos, parece que elas brilham, porque nossos olhos eles não têm capacidade de vislumbrar, né, aquela luz intensa, porque é em 3D, né? Nosso corpo é terrestre, aqui para a Terra. Mas então, pessoal, muito obrigada pela atenção. E é muita ciência, mas eu espero que você tenha entendido um pouquinho, tá? Obrigada.